Jane sonhava em ser mãe, mas os médicos diziam que era impossível, pois ela sofria de infertilidade. Porém, ela nunca abandonou sua fé. Todas as noites, pedia a Santa Teresinha para colocá-la no seu colo e cuidar do seu sonho. Fazia 10 anos que Jane Ribeiro, da cidade de Pains, Minas Gerais, tentava engravidar. Em seu primeiro relacionamento, ela só conseguiu engravidar depois de 7 anos. Contudo, logo nos primeiros meses, Jane sofreu um aborto espontâneo, o que a abalou profundamente. O pai da sua filha ficou extremamente triste, pois a criança era uma menina muito esperada. Mas Antônio nunca deixou aquela situação abalar o amor que tinha por Jane. Ele sempre a incentivava a continuar tentando e a tirar toda aquela tristeza que tomava conta de seu coração. Por maior que foram seus cuidados, os médicos pediram vários exames, acompanharam todo o processo e, infelizmente, o diagnóstico não era favorável para Jane, pois sua infertilidade era sem reversão. Jane tinha infertilidade de 2º grau e um útero infantil, ocasionando assim a impossibilidade de ela ter um filho, que os médicos diziam, o que deixava toda a família sem entender por que aquilo tinha que acontecer com ela. Como Antônio tinha o sonho de ser pai, ele havia buscado todas as possibilidades e já pensava em ir embora do país, para tentar em algo mais concreto e uma nova esperança. E quando Jane descobriu a primeira vez que não podia ser mãe e era seu maior sonho, ela entrou em depressão. Por mais que Antônio a animava, ela simplesmente não via mais alegria em viver. Perante toda aquela tristeza em seu coração, Jane não via mais sentido em estar com Antônio e não poder satisfazer seu desejo em ser pai e pediu a separação. Quando isso aconteceu, todos os familiares ficaram em choque, pois o casal era muito unido e não acreditavam que uma doença como a depressão poderia estragar aquele amor. Antônio relutou por meses não aceitando aquele pedido, até que Jane foi embora do Brasil e ele entendeu que ali era o fim. Em 2015, Jane, morando já há alguns anos no Texas, trabalhando como babá em casas de família, sentiu fortes dores de cabeça. Então a família que Jane trabalhava resolveu levá-la ao médico. No início ela relutou, pois sabia que sem plano de saúde iria gastar muito dinheiro, mas a família propôs em arcar com todas as despesas, pois Jane era muito amada por eles. Chegando ao hospital, Jane foi atendida por Dr. Sebastião, médico renomado na cidade. Os exames foram feitos e descobriram que Jane tinha um aneurisma, mas que não estava rompido e era apenas controlar a pressão e viveria normalmente. Jane ficou extremamente abalada e contou ao Dr. Sebastião que havia tido depressão e tinha muito medo daquela doença retornar. Então Dr. Sebastião pediu para Jane voltar mais algumas vezes no consultório para acompanhar o caso de perto. Eles foram se aproximando, até que depois de 2 meses, Dr. Sebastião convidou Jane para almoçar em um restaurante próximo ao hospital, super aconchegante, já que naquele dia, ele não poderia ir em casa, pois iria pegar direto em outro hospital. Os almoços foram se tornando cada dia mais frequentes entre os dois. Jane se sentia segura ao lado do Dr. Sebastião, e todos já estavam comentando que eles estavam apaixonados. Até que em um destes almoços Dr. Sebastião pede Jane em namoro e para ela, aquilo era algo totalmente impossível de acontecer, aquela moça brasileira, namorando um médico estrangeiro. Mas para o amor, não tem barreira e aquele relacionamento se transformou em um namoro lindo e Jane não deixou morrer seu sonho de ser mãe. No fundo aquela história ainda mexia muito com ela. Dr. Sebastião então mobilizou os melhores médicos da região e começaram um tratamento com o casal. Jane já não morava mais com a família que trabalhava e hoje já pensava em constituir sua própria família, regada de amor e um lindo bebê que um dia viria por aí. Jane conheceu Dr. Sebastião e se casou com ele. O sonho de serem pais era compartilhado pelos dois e era mais forte do que qualquer diagnóstico médico. Além disso,
Jane sabia que o amor de Deus e Santa Teresinha por ela era infinito e que para eles nada era impossível. Assim, apesar do aneurisma e de todas as situações adversas, ela continuava com o tratamento de fertilidade. Os meses passavam e a falta de resultados aumentava a incerteza em Jane. Todas as vezes que saía de casa e encontrava-se com mães brincando com seus filhos, ela ficava muito triste e chorava. Quando eram grávidas, ela pedia para passar a mão na barriga da mamãe, enquanto se questionava se ela ia conseguir alcançar tal graça. Era muito difícil para Jane, que se sentia diferente das outras mulheres. Dr. Sebastião, por sua vez, falava para a esposa manter a calma e confiar que tudo daria certo e que, independentemente do que acontecesse, ele sempre estaria ao seu lado. O carinho do marido foi fundamental para Jane seguir em frente. Para superar a ausência do bebê, Jane se apegou mais à sua fé e principalmente a Santa Teresinha. Certo dia, ao procurar uma igreja, Jane entrou e estava em um momento de oração e então decidiu ouvir a prece. Começou a rezar e, a cada conta do Santo Rosário, ela pedia: Mãe, me dá a graça de ser mãe. Pode ser impossível para os médicos, mas, para a senhora, não é. Pouco tempo depois, Jane foi fazer um exame de rotina. A enfermeira que estava na sala junto com ela, olhou-a com alegria e a parabenizou pela gravidez. Jane achou que era brincadeira, mas quando percebeu que era verdade abraçou a enfermeira e começou a chorar. Quando chegou em casa e contou para Dr. Sebastião, ambos se abraçaram e acenderam uma vela. A primeira coisa que fizeram como pais foi rezar pelo milagre que receberam. A cada semana que passava e o bebê no ventre de Jane crescia, o amor e a expectativa do encontro aumentavam. Quando o bebê chutou pela primeira vez, Jane soube que não estava sonhando. Era uma vida que crescia dentro dela. Durante a gravidez, sempre nos momentos de oração, ela colocava a mão na barriga e consagrava seu bebê a Santa Teresinha. Teresa, em homenagem a Santa Teresinha, nasceu no dia 20 de maio de 2017, depois de 2 dias de trabalho de parto. No momento em que Jane recebeu sua filha em seus braços, lembrou de tudo que tinha passado. Seu pequeno milagre estava vivo e respirando juntinho de si. Depois de 1 ano completado por Teresa, Dr. Sebastião começou a atender em uma cidade vizinha, mas aquela história não agradava a Jane, e toda vez que ele saía, ela sentia um aperto no coração. Dr. Sebastião começou a chegar em casa muito tarde, sempre cansado, e quando Jane chegava perto dele, ele falava que precisava dormir. Jane foi notando a frieza do pai de Teresa até que resolveu mexer no seu celular e descobriu que ele está atraindo com uma enfermeira do hospital da cidade vizinha. O chão para ela se abriu naquela hora que viu, ela estava com Teresa no colo e ele dormindo. Ela então passou a noite em claro, fez suas malas, esperou ele acordar e avisou que estava voltando para o Brasil e ia levar Teresa. Aquele homem amoroso e cuidadoso não existia mais, assinou os papéis para Jane levar Teresa e ela partiu para o Brasil. Jane não demonstrou nenhum sentimento, pois estava ainda em choque e só pedia a Santa Teresinha para tudo aquilo acabar e ela chegar no Brasil e abraçar sua família. Os dias no Brasil se passaram e Jane se manteve firme em oração, sabendo que Deus não abandonava seus sonhos e Santa Teresinha cuidava dela, que aquilo tudo teria algum propósito. 2 anos depois, Teresa já com quase 4 anos e Jane levou à escola para matricular a pequena. Quando ela chega, vê um homem de costas, conversando, ela então sente que conhecia aquela voz de algum lugar. Quando o homem se vira, Jane vê Antônio, seu primeiro amor, aquele que ela abandonou no Brasil. Antônio não a vê, então ela se aproxima com a pequena no colo. Ele olha para as duas e pergunta se já haviam sido atendidas. Ela diz: Antônio, você não se lembra mais de mim?
Ela olha fundo nos olhos dele e ele enche os olhos de lágrimas e fala: Jânia, você? Ela balança a cabeça com um sorriso e diz: Estou diferente, né? Ele responde: Muito, mas sua voz continua a mesma. Os dois caem na gargalhada e apertam as mãos. Ela diz que veio matricular Teresa, sua filha. Ele fica mudo, sentindo sua voz embargar. Mas, não esquece. Ela diz: Tudo bem, Antônio, é uma longa história, e você trabalha aqui? Ele: Sim, sou o diretor. Olha, que legal, quero matricular Teresa. Os dias se passaram e Jane levava sempre ela na escola e os dois se viam quase todos os dias. Ele nunca havia superado aquela perda, não firmava relacionamento com ninguém e no momento estava solteiro. Ele então resolve chamá-la para um baile de máscaras que haveria na cidade. Ela aceita o convite e passam a noite toda dançando e se divertindo. Na hora de ir para casa, Antônio pergunta se ela queria namorar com ele. Ela olha nos olhos dele e diz: Não sou digna do seu amor e da sua confiança. Ele responde: Eu nunca deixei de te amar. Vamos tentar novamente. Eles se abraçam e ali o tempo para. Ela olha para ele e diz: Você aceita ser o pai de Teresa? Ele responde: Em minhas orações, eu nunca deixei de ser. O tempo mostra para a gente que nada é por acaso e que nunca devemos deixar nossos sonhos morrerem, e que o verdadeiro amor e a fé movem montanhas. Não deixe de se inscrever em nosso canal, comentar sobre o vídeo e deixar seu like. Ativem as notificações para não perderem nenhuma história e compartilhem esta mensagem com seus amigos e familiares. Juntos, podemos inspirar e transformar vidas. E não se esqueça de enviar sua própria história para nosso e-mail, paginasdavida@gmail.com. Sua história pode ser a próxima a inspirar outras pessoas a superar seus próprios desafios. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.